A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Ali em frente à Moto Honda, tem o Seja também, que é na Correia Pinto, fica logo ali atrás, uma igreja histórica. A nossa programação é só aos domingos, às 9h30, nós temos um culto devocional, às 10 horas escola dominical e às 19 horas à noite o nosso culto público. Você está convidado, se você tiver vontade de nos conhecer ali, de saber como é a nossa teologia, o nosso ensino bíblico, você está convidado então a participar nesses horários. Nós temos agora a palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos pedir a Deus a orientação aqui na meditação de hoje. Nós estamos com um tema bastante agradável, que é família. A nossa igreja ela tem no mês de maio um tema sobre família. 1º de maio nós comemoramos o Dia da Família Presbiteriana. Então, dedicamos todo o mês de maio a fazer reflexões referentes à família. Vamos orar e pedir que Deus esteja nos abençoando neste momento de reflexão. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com a vida, tem nos livrado do mal, tem, ó Deus, colocado a tua mão poderosa sobre nós. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor já proclamou a tua palavra de salvação através da vida do teu Filho Jesus. Rogamos, ó Deus, pela nossa cidade, rogamos pelo nosso estado, pelo nosso país, que o Senhor continue derramando a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor esteja curando, ó Deus, aqueles que estão adoentados, esteja, ó Deus, nos dando prosperidade no nosso trabalho, e possamos, ó Deus, perceber a tua bondade em cada uma dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, queridos, como eu disse, mês da família. Hoje eu quero ler aqui o Salmo 127, que é um salmo de um cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? Eram os cânticos que os hebreus entoavam enquanto caminhavam, né? Principalmente quando eles empreendiam a viagem das suas tribos até Jerusalém para prestar o seu culto ali no templo. E esse salmo, de acordo com a nossa tradição aqui, ele foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e ele começa assim o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Mas bem, queridos, felizmente os dias que nós estamos vivendo são dias que têm mais nos entristecido do que nos alegrado o coração. Notícias não só referentes à pandemia, mas à violência, não é? Na nossa cidade aqui perdemos aí algumas crianças num acidente, num incêndio numa casa, aquele ataque bárbaro lá no oeste do nosso estado. Temos, né, aí notícias que chegam na nossa casa de padrastos que assassinam seus enteados. Então, todas essas notícias que envolvem, principalmente crianças, envolvem a destruição das famílias, realmente nos abatem, nos solidarizamos com aqueles que estão sofrendo. Nós oramos na nossa igreja, oramos quando uma notícia dessa vem, para que Deus console os familiares, para que Deus dê força nesse momento de tanta dor. E é importante nós sempre voltarmos os olhos para a palavra de Deus, o que ela nos traz sobre orientação na nossa vida, como nós devemos agir com as nossas famílias, como nós devemos olhar para Deus e perceber a bondade de Deus, a vontade de Deus, para que nós vivamos uma vida boa, uma vida em abundância. Assim como o Senhor Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, uma boa vida, uma vida exuberante, né? Então, a gente sabe também que tudo isso é fruto do pecado que habita em nós, tudo isso, esse mal que nós vemos todos os dias, sabemos que é também herança da nossa queda. Então nós temos aí percepção de que o mal ainda está no mundo, ainda persevera no mundo. A palavra de Deus mesmo diz que o mundo jaz no maligno. Então a nossa fé, ela nos sustenta quando a palavra de Deus nos mostra os caminhos que nós devemos percorrer. E Salomão nos dá uma dica importante aqui. Ele coloca Deus como aquele que nós devemos confiar. Coloca Deus como aquele que nos capacita a fazer as coisas também. Ele nos abençoa com as coisas que nós recebemos também. Então ele começa esse salmo dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que significa isso? Edificar. Edificar é a construção, né? Não somente dos tijolos, ou colocar um telhado, ou ampliação da casa, mas a vida da família que vai se edificando, vai se construindo, vai crescendo, não é? Então, a proposta aqui é que nós tenhamos fé e coloquemos Deus na nossa história. Coloquemos a nossa fé na pessoa do Pai eterno, todo-poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, é esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que providenciou, nos criou e providenciou a nossa redenção. Se o Senhor com S maiúsculo aqui, não edificar a casa, ou seja, se tudo que nós fazemos não estiver colocado diante de Deus em primeiro lugar, buscando a vontade de Deus, ensinando sobre Deus para os nossos filhos, agradecendo a Deus, confiando em Deus na nossa caminhada, tudo isso, se a gente esquecer de Deus no nosso dia a dia, tudo isso que nós estamos fazendo para a construção do nosso lar, para a manutenção do nosso lar, para a educação dos nossos filhos, para a duração do nosso casamento, para o respeito ao próximo, tudo isso é inútil, não é? Em vão trabalham os que edificam.
o nosso trabalho vai por água abaixo, porque nós cremos que é tudo pela nossa força, pelos nossos desígnios, pelos nossos planejamentos. Veja, né? Tudo isso é necessário. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos planejar, nós precisamos sonhar como será o nosso lar, como nós queremos que a nossa casa seja. Temos que batalhar duro para isso. Então, esses que trabalham para a edificação da casa, cada um da nossa família. Nós devemos fazer isso. Então, o texto diz assim, se o Senhor não edificar a casa, agora vamos colocar no positivo, se Deus edificar a casa, se Deus estiver à frente, edificando, construindo, né? Tudo que nós fazemos está diante de Deus, em oração, em gratidão, principalmente gratidão, né? Tudo isso, o nosso trabalho é profícuo. O nosso trabalho, ele é válido, ele não é em vão. Quando nós acreditamos tudo que nós conseguimos, a nossa família, aos nossos esforços somente, nós estamos sujeitos a um momento de incertezas, né? E esse momento de incertezas pode nos levar a decisões completamente estapafúrdias, esdrúxulas. E em um momento nós colocamos tudo a perder. Em um ato tresloucado, nós destruímos a nossa família. Perceba que Deus nos dá uma ciência, um equilíbrio emocional. A espiritualidade já é comprovado cientificamente que ela faz parte do nosso ser, ela tem que estar presente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, não é? E ela começa nesse núcleo familiar, não é? Nós entendemos ainda, somos ensinados na escola que a família é a célula máter da sociedade, não é? Não é a sociedade que instrui a família, mas a família que forma a sociedade. A gente está abrindo mão, muitas vezes, está invertendo os valores, querendo que as escolas formem os nossos filhos. As escolas não formam os nossos filhos, as escolas instruem os nossos filhos. E os nossos filhos têm que ser formados dentro de casa. Não é? Se você pegar todas as teorias sobre educação, aí você vê que a maior parte da vida de uma criança, o que ela vai saber, a maior parte da vida dela, 80% que ela vai aprender pro resto da vida dela é até os 3 anos de idade. Onde é que está essa criança até os 3 anos de idade? Né? A formação dela de informações do mundo, né? de conexão com o mundo, é dentro de casa, com os pais, com os irmãos. Então, essa perspectiva que Salomão dá, né? da família, que ela começa com esse peso importante de Deus na família, ele já coloca em seguida a questão comunitária. Não é? Inútil se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é? Então aqui passamos da família para a cidade, né? Para a comunidade, para a sociedade, para a vivência em comum. Se o Senhor não guardar a cidade, então a nossa oração é que Deus seja reconhecido nas bênçãos que nós temos recebido. Ontem, escutando uma rádio aqui da cidade, fiquei até alegre e impressionado, inclusive, né, de uma informação de que entre as 25 cidades mais seguras do Brasil, Santa Catarina tem 4 cidades e Lages é uma delas. Veja a importância, a bênção que nós recebemos aqui. As estatísticas da violência no Brasil, nosso país é um país violentíssimo. E a nossa cidade é uma das mais seguras do Brasil para se morar, né? Isso é uma estatística pública, de segurança pública, dizendo isso, né? Mesmo assim, a gente ainda presencia questões de violência, né?
Então imagine onde foi o pior índice, como que é a vida desse povo, né? Então nós louvamos a Deus, temos que reconhecer isso como bênção de Deus, temos que agradecer a Deus e temos que trabalhar também, fazer por onde, porque, novamente, vamos colocar aqui, né? Aqui Salomão coloca no negativo, né? Se o Senhor não guardar a cidade, mas se o Senhor guardar a cidade, o trabalho da sentinela é importante. Precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes, precisamos salvaguardar os nossos pequenos, a nossa segurança. Nós temos essa consciência e temos essa obrigação de sermos todos responsáveis pelo bem-estar do próximo, do outro. Não é? E aí ele usa uma figura de linguagem que às vezes é mal interpretada, né? Ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não é? Então Salomão, mais uma vez, usando da sua sabedoria muito famosa, né? A sabedoria de Salomão é famosa por ser uma sabedoria pungente, o homem mais sábio que já existiu, né? Ele não está dizendo que não é para a gente trabalhar, não é para levantar de madrugada. Ele está falando que vai ser isso inútil se nós não reconhecemos que tudo isso é bênção de Deus, que Deus preparou tudo isso para que a gente faça, para que a gente trabalhe, para que a gente levante cedo, para que a gente corra atrás do nosso pão. Deus prepara tudo isso, não é? E quando a gente pensa que tudo isso já depende de nós e deixamos Deus de lado, isso tudo se torna inútil, porque você fica enfadado, fica cansado, isso se torna algo terrível na sua vida. Tem um filósofo muito atual, né? Aí ele diz assim: a coisa mais triste que pode acontecer na sua vida é você trabalhar pelo 5º dia útil, né? Fazendo uma referência ao salário. Você só trabalha por causa do seu salário. Se o seu trabalho é só por causa do salário, não é? E ele diz algo bastante interessante. Eu não entendo por que sexta-feira, 6 horas da tarde, chama de happy hour. Para mim, a happy hour é segunda-feira, 8 horas da manhã. Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Né? No caso, ele é um professor universitário. Falou assim: aquilo que enche a minha alma e que me dá felicidade é aquilo que eu trabalho, aquilo que eu produzo, aquilo que eu posso fazer. E o mundo, né? O mundo, o que querem passar para a gente que é legal, que é assim, é que a happy hour é quando você deixa de trabalhar. Que a sua hora feliz é quando você para de trabalhar. Quando você deixa aquilo lá e chegou o final de semana e você vai poder curtir a vida. Você não está curtindo a vida. Você está numa fuga. E quando a gente está numa fuga, nada preenche o nosso coração. Nada nos acalma. Nada nos traz felicidade. Então essa colocação que Salomão nos traz sobre a vida sem Deus, tudo isso se torna inútil, vão, cansativo e vai dar em nada. E de uma hora para outra isso pode ser perdido, e não só por causa do que Jesus chamou a ferrugem que corrói, né? O tesouro, né? O dinheiro. Para encerrar aqui, meus queridos, ele coloca aqui algo muito importante para os nossos dias: a família. A família. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é seu galardão. Não é? No meio dos crentes, a gente fala muito sobre galardão no céu, né? O que será o galardão? Ninguém tem aí certeza do que imagina o que seria essa recompensa, né? Mas aqui Salomão está dizendo que os filhos são o seu galardão. Você se sente recompensado com seus filhos? Não é? Seus filhos estão te dando alegria, assim, você sente alguém que venceu, está sendo recompensado porque você tem filhos.
E a comparação que Salomão faz aqui é que isso é uma bênção que Deus nos dá e eles são como flechas na mão do guerreiro, né? Ou seja, flechas são para ser lançadas, para irem longe, para não ficarem na aljava, né? A aljava é onde você tem a sua reserva das flechas, né? E a ideia aqui de quanto mais filhos você tiver, mais abençoado você é, mais seguro você estará. Pense na nossa cultura, como é que ela age, como ela reage a isso. A ideia geral hoje é que quanto menos filhos nós tivermos, melhor. Tem muitos casais que preferem não ter filhos, não prosseguir a sua descendência, né? Em certos casos é até bom mesmo. Né? Brincando assim, mas o que a palavra de Deus nos traz, é óbvio que aqui é uma cultura muito antiga, uma cultura que dependia de você ter uma boa família para te defender, né? Mas a ideia de pessoas que compõem a sua família é uma bênção. É uma bênção quando se tem Deus à frente, quando você é grato por tudo que Deus lhe dá. A nossa cultura não pensa assim. A nossa cultura, infelizmente, ela briga por partilhar as coisas, por repartir e não para juntar. Não é? Quando um patriarca ou uma matriarca se vai, é muito comum uma família brigar pelos bens, brigar pela herança, se dividir e nunca mais um falar com o outro, infelizmente. Por quê? Porque geralmente trabalhou em vão. Geralmente não foi abençoado por Deus ali, guardando a cidade, guardando aquela cultura, guardando aquela cabeça, guardando um modo de vida abençoado, de abençoar as pessoas. A minha oração é que a nossa cidade, realmente, com essa bênção da segurança, também seja abençoada com prosperidade, com saúde, né? Deus nos livre completamente dessa pandemia terrível. Que possamos também perceber a nossa cidade sendo abençoada com trabalho, com emprego, com saúde, com segurança, com vida. Deus abençoe a sua vida. Pode contar com as nossas orações ali na igreja, pela nossa cidade, que Deus esteja guardando a nossa cidade, mas que também possamos trabalhar guardando a nossa cidade e na edificação da nossa casa. Possamos também ser gratos a Deus e reconhecer na nossa família a bênção de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia.
todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho